Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Algo a Mais de hoje, com um tema bem especial. Vamos falar sobre consultoria em marketing, como gerenciar as redes sociais do seu negócio e economizar tempo e dinheiro aqui com o Alex Osório, da Base 360. Fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que este conteúdo chegue até você. A Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Supermercados Lorenzetti, o endereço das melhores compras. Restaurante e Cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Lojas Regla, viva novos caminhos. E atenção para as promoções da Lojas Regla. Sem contar que eu visto Regla aqui em todos os programas Algo a Mais. A Kumon, método de estudo para desenvolver o aluno ao seu máximo potencial. Fleur par Alisson Pinheiro, florista aqui em Nova Prata. Prana Energia Vital, que leva terapias para a tua vida. Ótica Bem Ver, há mais de 20 anos cuidando de você. Planos de saúde TACMED, tudo para você se sentir bem. E Casa Gamba, especialistas em você. E hoje em especial a Base 360 é o laboratório criativo que você precisa para destacar a sua marca. Com expertise em identidade visual, marketing digital e design gráfico. Sua equipe oferece atendimento personalizado e soluções objetivas e funcionais para criar projetos únicos que geram resultados surpreendentes. Seja visto, seja Base 360. E seja muito bem-vindo, Alex. Olá, Laura, muito obrigado. É um prazer estar aqui novamente contigo. É isso aí, o Alex já esteve aqui conosco e já faz um tempinho, né, Alex? Mas que coisa boa te receber novamente. E hoje com um tema que é bem importante, a gente vê que cada vez mais para as pessoas que buscam estar nas redes, eu digo tanto para quem está iniciando um trabalho como, quem sabe, um influencer, mas muito para negócios, né? Hoje, quando a gente quer dar uma passeadinha, a gente entra nas redes sociais, a gente vê tudo que é nos apresentado. Então, verdade. Alex, gostaria que tu te apresentasse para o pessoal de casa, para quem não te conhece, fala um pouquinho de ti, da empresa. Ótimo. Então, agradeço novamente pela oportunidade. Como tu comentaste, Laura, essa área é a área do momento, né? Uhum. Essa parte de marketing, redes sociais em si, então é algo que está cada vez crescendo mais e importante não só no dia a dia das empresas, dos negócios, como no nosso dia a dia, já faz parte, né? Uhum. Sou Alex Osório, eu tenho 35 anos, a nossa empresa fica em Veranópolis, aqui do ladinho de Nova Prata. A Base 360 vai fazer 10 anos agora em junho, então é uma empresa consolidada, com bom tempo de mercado. A gente iniciou em Porto Alegre, então a empresa nasceu lá, há quase 10 anos, e depois de 1 ano de empresa eu acabei vindo para Veranópolis por causa de questões familiares, tá? Mas então, hoje a nossa casa é em Veranópolis, mas a gente atende empresas e pessoas do Brasil inteiro e até de fora. Como essa parte do digital, tu consegue aproximar de uma forma fácil, né? Uhum. Até na questão da pandemia, o único lado bom que teve para nós foi isso de a facilidade do digital, de a pessoa fazer uma reunião online. Então, facilitou para a gente falar com as empresas, com as pessoas de forma digital. Então, temos clientes hoje no Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão. Já atendemos empresas dos Estados Unidos, de Portugal. Então, é uma área que está crescendo bastante, tá? Pois é, Alex, então, olha a facilidade, né? Nós temos a facilidade está em nossas mãos, né? O celular, tudo mais, então a nossa comunicação facilita. Como vocês fazem esse atendimento para esse pessoal que está fora? Porque depois eu também agora a gente já pode começar a falar sobre o princípio da Base 360. Qual é o diferencial dela em atendimento e como vocês chegam às pessoas de forma online? Perfeito, Laura. Essa questão do online, como é que funciona? A gente tem clientes mais da região, que às vezes, hoje em dia, a forma de contato maior com nós é a questão de WhatsApp e Instagram. As pessoas vê tanto no Instagram como no WhatsApp, entram em contato com a gente e a gente faz esse atendimento, às vezes presencial, se é da região, né? Ou de forma online, por exemplo, é de São Paulo. A gente faz o atendimento muito pelo WhatsApp hoje em dia, né? Então, consegue fazer uma reunião online por ali, ou pelo Google Meet, outro local também.
mas esse contato é muito pela questão do WhatsApp. Isso facilitou bastante para o nosso trabalho. E essa questão do diferencial, o que eu percebo de muitos, comparando até com muitas concorrentes da região, muitas empresas, a gente traz muito esse atendimento personalizado, não só para a região em si, mas a gente foca muito para outros locais, como eu comentei, e a gente tem alguns trabalhos que a gente percebe que não é tão visto na região, como a parte da consultoria, que é algo que eu vou comentar mais hoje. O que é a consultoria? Ele é mais um atendimento de mostrar para a pessoa como que ela faz na prática, um profissional, por exemplo, um advogado, como que ela gerencia a sua própria rede social, facilitando na questão de como faz um vídeo, como é que faz um story. Então, a gente mostra isso no dia a dia, algo que a gente percebe que muitas empresas não fazem. Eles focam muito de fazer o trabalho para a pessoa, mas a pessoa em si, o profissional, não aprende algumas técnicas que são facilitadas no dia a dia dela. Então, basicamente, de forma geral, esse é o maior diferencial. Pois é, Alex. E aí vem o questionamento de como fazer as coisas no nosso próprio negócio. Por quê? Vejo por mim, quantas vezes eu paro, tento olhar para a câmera, fazer um story, fazer alguma coisa, falar com o pessoal em casa. Não é simples assim. Eu digo que às vezes é mais fácil estar aqui sentada, relaxando e olhando para a câmera, que me parece ser um pouco menos desafiador. Tu sente muito isso nas pessoas quando elas te procuram? Porque a comunicação... Então vamos falar um pouquinho sobre a comunicação nas redes hoje. Como ela está funcionando? Perfeito. Essa questão até a gente faz algumas pesquisas com os clientes e a questão que mais as pessoas têm dificuldade é de falar em vídeo, falar em story, fazer alguma imagem. As pessoas, nós humanos, a gente se cobra muito, né? Sim. A gente quer essa perfeição. Eu quero fazer um vídeo perfeito, como se fosse um vídeo para um filme de Hollywood. Eu quero que o meu cenário seja perfeito, que não tenha nenhuma falha, meu cabelo tem que estar de tal jeito. Então, as pessoas vão se privando de fazer algumas coisas porque se cobram muito em relação a isso. E a questão de expor a imagem, né? Mas a gente sempre comenta que a vergonha não paga as contas, né? Então, é importante, eu sei que é algo difícil, às vezes tem pessoas que têm mais facilidade para falar em público, outras um pouco menos, mas é algo que a gente tem que tentar quebrar essa barreira, porque hoje em dia, principalmente na rede social, se tu não dá a tua imagem, não aparecer no dia a dia, por exemplo, as pessoas se relacionam muito mais com pessoas que com marcas. Sim. Tá? Uma marca X e uma marca Y, ela pode ter um produto em comum. O que vai diferenciar uma empresa da outra? Muito são as pessoas. As pessoas, o processo, o resultado final. Então, as pessoas querem ver no dia a dia quem que são essas pessoas que estão por trás. E se tu não mostrar uma imagem, como eu dei exemplo de um advogado, por exemplo, o que vai diferenciar ela contratar X da Y? Ela vai ter que sentir à vontade com aquela pessoa, sentir que ela realmente é uma profissional de qualidade, que sabe o que está falando. Então, é importante mostrar, perder esse medo, mas não é uma coisa que é de um dia pra noite, tá? Tem que ser aos poucos. Tu se mostra, tu começa a aparecer no Story, no Reels, depois gradativamente vai aumentando e vai aparecendo mais vezes. Então, é algo que eu sei que é normal, não se cobre se você tem dificuldade, mas é algo que com exercício vai conseguindo fazer essa melhoria, né, em si. Não, e vocês dão todo esse amparo de técnicas e tudo mais, com que a pessoa possa começar essa desinibição para Isso confere? Isso mesmo, Laura. A gente trabalhou por muitos anos, praticamente durante 8 anos dos quase 10 de empresa, gerenciando redes sociais. Quando eu digo gerenciando redes sociais de empresas e de profissionais autônomos, tá? O que é o gerenciamento? O gerenciamento é tu cuidar de toda a rede social, fazer as postagens, pensar nos textos, fazer anúncio, responder os seguidores. Então, um gerenciamento geral. Como é que funciona dessa forma? O profissional não precisa nem se preocupar que uma empresa vai estar gerenciando para ela, tá? Isso é algo que é muito comum e que normalmente as agências fazem. A gente, nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, a gente percebeu que a gente queria mudar um pouco. Não focar nessa parte de gerenciamento como a gente estava fazendo, mas sim implementar uma consultoria, que é algo mais inédito na região, pelo menos quando a gente iniciou, de ensinar pessoas, que a gente percebeu que o mercado, o mundo mudou, e ensinar pessoas que querem ela mesma botar a mão na massa na sua rede social. Tá? Então, antes a gente fazia tudo, mas a pessoa às vezes nem tinha essa ligação com a rede social, e agora ela começa a botar a mão na massa. Tá? Por que a gente percebeu isso? Por causa dessa humanização das empresas em si. É legal o próprio proprietário, quem é o administrador da empresa em si, ou até pessoas que trabalham na empresa no dia a dia, botarem também a cara na sua rede social. E a gente gerenciando uma rede social dessa forma seria difícil, porque a gente teria que estar todo dia na empresa tirando foto e si.
Então a gente preferiu começar com a consultoria, que se chama Consultoria 360. A gente tem duas, tem essa que é uma maior e tem uma que dura um pouco menos de tempo, que é um pouco menor. E nelas a gente vai, esmiuça toda a questão da rede social da empresa, então a gente vê todo o marketing dele, o que está certo, o que está errado, a gente sugere estratégias que podem melhorar na questão não só da rede social em si, mas do marketing como um todo. A gente analisa a rede social da pessoa, por exemplo, o texto da bio, os stories estão bons, o que tem bom, o que tem ruim, sugere melhorias e depois a gente coloca a mão na massa junto com a pessoa. O que é isso? A gente dá aula de como ela faz um story, como que ela faz uma foto para botar no story também, como que ela faz vídeo para Reels, como que ela faz texto para rede social da forma certa, até aula de Canva, que a pessoa quer criar alguma artezinha, a gente dá aula de como criar essa artezinha no Canva. Então a gente analisa a rede social e o marketing, sugere melhorias e depois dá aula de como que ela faz esse dia a dia para facilitar na questão da empresa, né? Com certeza. Quando a gente fala sem filtros, né? Porque é aquela situação. Nós somos acostumados a tudo que está na rede que seja perfeito, né? E aí eu digo, mas eu não sou perfeita, porque eu tenho tal detalhe, eu não me gosto nisso, não me gosto naquilo, mas é como tu disseste, a vergonha não paga conta, né? Então, do tipo, vamos trabalhar isso porque todo mundo tem condições. E tu vê essa busca tendo aumentado demais, o pessoal querer consumir o por trás do trabalho pronto, porque as pessoas elas ainda dizem, mas é que aqui a gente só monta, não tem muita coisa, é feio de ver, processo de montagem. E como tu trabalha isso com os clientes? Porque a gente sabe que todos têm potencial de criar conteúdo diariamente. Concordo, Laura. Essa questão, como é que funciona? Tanto a questão da pessoa ter alguém para fazer por trás, ou ela fazer a questão do gerenciamento, existem dois perfis, tá? Então, a questão, por exemplo, da consultoria pode ser que não sirva para aquele perfil tal de empresa. Por quê? Para tu gerenciar tua própria rede social, fazer vídeos, stories, sei que demanda tempo. Eu sei que dependendo da área de atuação ou da empresa, tu não tem esse tempo cabível, né? Claro. Então, talvez alguma empresa gerenciando a rede social vai ser algo mais facilitado. Mas para pessoas que têm essa agilidade, que, por exemplo, quer uma reunião, quer fazer uma foto para um story, está acostumada, então isso vai facilitar para ela em si, tá? Essa questão da consultoria, do gerenciamento de ela mesma gerenciar a sua rede social. Mas mesmo se uma empresa gerenciar a tua rede social, é muito importante tu conhecer pelo menos o básico, por dois motivos. Uma para tu poder cobrar a empresa que está gerenciando e saber o que é certo e o que é errado. Sim. E outra para um complementa o outro. Por mais que alguém está gerenciando a tua rede social, é muito importante tu saber pelo menos fazer um story, um reel de qualidade. Sim. Porque alguns momentos do dia a dia vai precisar que tu faça essa imagem, por exemplo. Às vezes na reunião não vai ter uma agência de publicidade, por exemplo, na reunião contigo. Claro. Então é mais fácil tu fazer uma imagem de uma reunião, de uma viagem. Então, das duas formas tem esse complemento, tá? Tanto da questão de quem gerencia, que precisa desse algo a mais para aprender junto, ou alguém que quer realmente botar a mão na massa. A gente percebe que muito profissionais, por exemplo, autônomos, a gente atendeu muito na consultoria psicólogos, advogados, fizemos muito para dentistas também. Então tem várias áreas assim que a gente percebe que é aquela coisa mais prática. Por exemplo, um dentista, ele está fazendo um procedimento, tira uma foto do antes e depois, já põe no story direto. Claro. E como tu comentaste, Laura, também essa questão do perfeito, a gente segue muito famoso, por exemplo, muitos famosos, assim, pessoas conhecidas nacional e internacionalmente, e a gente às vezes não se preocupa se a pessoa tá com maquiagem, se a pessoa tá com a cama dela no fundo tá arrumada. Então, por que a gente se preocupa tanto com essa questão nossa, sabe? Se os famosos fazem isso, por que a gente não pode também deixar um pouco de lado essa questão de se preocupar tanto com a nossa aparência e a questão da imagem por trás que a pessoa vai ver da gente, né? Mas com certeza. E a gente acaba deixando de mostrar coisas do nosso dia a dia e que possam ser de interesse dos nossos clientes, né? Atingindo diretamente. E tem o lado que tu comentaste, poxa, para quem é dono de empresa, para quem está com o seu negócio aberto, eu digo que precisa fazer um pouquinho de cada coisa dentro da empresa, ainda quando ela é muito importante que a gente tenha um norte de alguém que diga, olha, assim, por mais que depois tu tenha
profissionais ou uma empresa que te acompanhe, porque tu precisa saber o que tu quer também, né? Então, eu acho que esse é o criar. A ideia de vocês, além de tudo, é poder criar a capacidade das pessoas que são dos seus negócios colocarem, né, na prática, se não eles, mas pelo menos saberem o que eles querem. Né? Isso eu acho que é bem importante. Agora eu gostaria de agradecer alguns patrocinadores do nosso programa e em seguida a gente volta com esse papo. Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Há 40 anos desenvolvendo obras corporativas e residenciais. Referência no ramo das rochas ornamentais com os melhores padrões em acabamento e beneficiamento. Visite as redes da Pedras Andretta. Aos supermercados Lorenzetti, onde você encontra tudo o que precisa, todos os dias da semana com ofertas imperdíveis. E ao sábado do churrasco. Então aproveita, família, reúne aí e faça os teus momentos super especiais com os supermercados Lorenzetti. Então, voltando aqui com o Alex Osório, da Base 360, explicando como funciona todo o trabalho da base, quando alguém realmente precisa, poxa, como é que eu vou me posicionar nas minhas redes? Como é que a minha empresa vai se posicionar? E saber que a gente pode ser capacitado para que isso aconteça da melhor forma, esse é o diferencial, né, Alex? A pessoa realmente ser empoderada e poder fazer o que ela gostaria, esse movimento na sua rede social. Lembrando, Alex, que aqui tu colocaste que depende do porte da empresa, óbvio que precisa daquele auxílio profissional, mas que aqui para profissionais liberais, principalmente, é uma boa base ter esses 2 cursos que vocês oferecem, né? Como Isso, é que funciona? É verdade. A gente tem 2 consultorias, né? Que é uma menor, como eu comentei anteriormente, e uma maior. A menor chama Start Inicial. É um Start Inicial da empresa mesmo. Para que ela é mais voltada? Para quem ainda não começou muito nas redes sociais, tá? Ou tem alguma rede social que nunca movimentou. A gente percebe muita empresa, muito profissional que ainda tem um Instagram, por exemplo, criado, mas não movimentou muito. Essa é mais voltada para ela, tá? Então, basicamente, a gente atua nesta consultoria, a gente analisa mais a questão da rede social em si. Então, por exemplo, assim, digamos que a pessoa não tem nenhuma página do Instagram criada, a gente cria essa página para ela, ou se ela já tiver criada, a gente verifica o que tem de coisas boas que ela fez, o que ela fez de coisas que não estão tão legais. A gente cria todas aquelas configurações iniciais, por exemplo, a imagem do perfil, qual vai ser, o texto que ela vai colocar na bio, quais os destaques que ela vai colocar no Instagram. A gente define a linha editorial das postagens, que tipo de temática que ela vai destacar nas postagens. A gente cria a persona, que é o público ideal da empresa. Então, qual tipo de público ele vai focar mais na rede social. Após isso, a gente dá uma consultoria na prática, que é voltada mais para como faz stories e como é que faz reels. Então, a gente pega o celular junto com o cliente, mostra esse jeito que tu vai gravar, esse jeito vai segurar o celular, aí depois como é que faz a edição. Então, essa Start é mais voltada para rede social inicial mesmo, e como tu faz o stories e reels para tu começar já da forma certa. Sabe, Alex, aqui só para fazer um comentário que é básico, a gente vê, poxa, não quero investir nas redes, tô iniciando, tá difícil, sabe? Porque tem todo aquele processo de início de trabalho, né? E eu compreendo perfeitamente. Tu entra no perfil e tu não consegue identificar o que é. Então, às vezes é um logo que tá na foto do perfil. Beleza, ok. Aí tu entra no sobre, não compreende, porque alguns itens ou algum texto que não tem muito nexo, às vezes para tiver algum link de alguma coisa postada, tu tem que abrir mais para... Então, só para que as pessoas em casa possam entender, esse movimento, além de tudo, de precisar estar por dentro, é porque realmente é necessário e as pessoas, elas não querem entrar no perfil que elas não entendem. Se elas não entenderem nos primeiros 10 segundos, eu acho que já sai do perfil e nem... É verdade. Como tu vê isso? O perfil é a vitrine da empresa, tá? Então, a gente percebe, pode parecer, por exemplo, nós trabalhamos na área, para muita gente que está acostumada com o Instagram, pode parecer uma besteira. Uma besteira que eu digo, não, mas a questão de ser simples. O que um texto da bio vai mudar? O que uma imagem do perfil? Mas esse conjunto realmente muda. Como tu comentaste, Laura, a questão de a pessoa entrar e não ver uma imagem
com uma qualidade boa, não vê um texto agradável, pode ser que espante a pessoa, ela vá para o concorrente. Então tem coisas que parece simples, mas não são. Eu já entrei em perfis de restaurantes que não tinha o cardápio, por exemplo, não tinha o link para fazer um pedido, ou eu já vi lojas, por exemplo, de roupa, ou tipo de loja que não tinha o endereço. E Sim. é uma loja física. Então, são coisas que eu sei que no dia a dia talvez a gente não perceba no próprio Instagram. Nossa, porque a gente acaba se bloqueando, não percebe de algumas coisas. Mas com o nosso olhar profissional, a gente consegue perceber coisas que vão mudar, pelo menos para tu começar a rede social da forma certa, né? Porque esse certo, começando da forma correta, muda muita coisa. É a primeira imagem que fica, a primeira visualização. Então, eu acho primordial isso, tu já começar da forma certa e ver coisas que talvez no dia a dia tu não perceba. Não, e aí tu coloca esse primeiro curso que vocês têm, enfim, que realmente é para dar esse up, vamos, tá, beleza, então eu vou querer sozinha, não vou contratar alguém que possa me ensinar para que eu possa ter a base, então isso é bem importante. E agora vamos falar sobre o outro curso que é mais detalhado, então, como ele funciona. O outro é o Consultoria 360, leva o nosso nome ali, também o nosso número. Ele dura um pouquinho mais de tempo, ele dura normalmente de 3 a 4 meses, tá? É um acompanhamento um pouco maior, que é mais voltado para profissionais, para pessoas, para empresas que têm um perfil já no Instagram, no Facebook e que já trabalham um pouco mais. Já tem um pouco mais postagem, já tem mais movimentação na rede social. O outro é para quem está mais começando. Esse é para quem já está com mais tempo. Certo. A gente trabalha com praticamente com 4 etapas nessa consultoria, tá? A primeira etapa é a parte de marketing. A gente faz um plano de marketing detalhado com toda a análise da empresa, da questão do dificuldades, o que é bom, o que é ruim. A gente faz uma pesquisa com clientes, próprios clientes da empresa, porque nada melhor que ouvir do cliente, né? Claro, então, claro. A gente verifica questões de como que é o atendimento da empresa, como que é o produto, o que eles gostam, o que não gostam, e até perguntas mais pessoais, por exemplo, que idade tu tem, se tem filho, qual a religião, tudo isso é para a gente criar o público ideal, porque a gente consegue ver algo muito em comum entre os clientes dessas pessoas. Então a gente define toda essa questão de marketing e define estratégias para um ano para a empresa do que ela pode fazer de estratégias voltadas para marketing. Então não só a rede social é só uma pontinha do iceberg. O marketing é quando pega toda essa parte de divulgação em si. Então pode ser rede social, pode ser um jornal, rádio, televisão, pode divulgar a questão do marketing sensorial, que a gente diz que é a questão dos sentidos, de ter um cheirinho da empresa, de ter um chocolatinho para dar de presente, um brinde. Então, a gente analisa todo esse marketing como um todo da empresa, tá? Essa é a etapa 1. A etapa 2, a gente foca mais em rede social, que daí a gente analisa a rede social da empresa, tudo aquilo que eu comentei da outra consultoria menor, analisa tudo que tá bom, o que tá ruim, sugere texto da bio, imagens, e a gente cria também a linha editorial, que é o que tipo de postagem tem que focar, a questão da persona, que é o público ideal, e depois a terceira etapa tem aulas práticas. Na outra, a gente dá aula só de como faz Stories e Reels. Essa, além disso, a gente dá aula de como faz criação no Canva, aula de como faz anúncio patrocinado, aula de como faz texto para rede social, tá? Como pesquisar conteúdos, onde pesquisar, como... Que hashtags colocar. Hashtag, onde tu vai pesquisar. Tô com dúvida, a maior dificuldade das pessoas é a questão do como eu vou achar temáticas para postar, eu não tenho ideias. A gente sugere um calendário com 3 meses para ela do que ela deve postar de conteúdos. Então é algo bem completo e depois, por último, a gente faz um acompanhamento por 1 mês. Acabou todos esses encontros, 1 mês a pessoa pode perguntar o que quiser pra gente. Alex, eu tenho dúvida dessa minha postagem, tu gostou do texto? Nos manda, a gente analisa. Então, é algo bem completo e já fizemos para várias empresas, profissionais, e elas sempre nos dizem que a consultoria não muda só uma empresa, ela muda pessoas. Porque muita gente se descobriu em coisas que muita gente tinha dificuldade de falar em público, ou até de fazer um texto. Ela percebeu que ela conseguiu mudar não só a questão da empresa, mas da vida pessoal dela de dar um up a mais, né? Então, certo. Ajuda bastante. E tu vê, Alex, enquanto tu comenta, e eu me coloco aqui como cliente, como alguém que também tem redes, que trabalha, que usa para trabalho e tudo mais. E a gente vê uma situação que acontece, vamos dizer, dos últimos 10 anos para cá. Quem é de 10 anos para trás, 2012, 13 para baixo, quem vinha, qualquer profissional que se instalaria na cidade, teria trabalho nas nossas cidades.
porque não era uma escolha tão grande, eram aqueles pontuais, dentistas, tinham tantos. Aqui a gente está falando da nossa micro-região, né? Profissionais da saúde, desde que são especialistas em algumas, a gente via que cada um chegava e atendia todo o público, porque não se tinha muita opção. E hoje eu vejo que as pessoas também, que são um pouquinho mais antigas, acabam tendo essa dificuldade. Não, eu não vou entrar nesse mundo. Eu não preciso. Só que hoje eu sinto que as pessoas estão procurando formas, mesmo quem já tem o seu, por exemplo, seu escritório, seu consultório, sua empresa estabelecida, hoje precisa buscar isso, porque se tu não buscar, cada vez mais nós temos profissionais das áreas competentes que possam estar te atendendo. Então, como tu vê essa busca e também essa mudança de comportamento para quem realmente... comecei o meu trabalho há 18 anos atrás. Poxa, sofri muito. Chegou um ponto aí que eu disse, meu Deus, eu preciso remodelar tudo, eu preciso rever tudo. Mas estava tão bom como estava, sabe? Então, esse foi um sacudão. Então, eu acredito que muito profissional ouça isso hoje e talvez eu possa estar sentindo a mesma coisa que eu senti, que é do tipo, preciso mudar. Então, esses cursos, eles facilitam essas pessoas a mudarem. Mas, além de tudo, o que a gente pode estar pontuando para essas pessoas, para que elas se sintam chamadas a mexer um pouquinho no seu dia a dia, na sua empresa? É verdade. Eu até quando comecei a empresa, a questão da rede social não era o forte, não era o destaque maior. Tinha outro tipo de divulgação que era muito mais forte, tá? Então, com o tempo, até como empresa, a gente foi se adaptando e mudando até o que a gente fazia naquela época de fazer agora. Então, eu percebo que essa nossa geração que não estava tão acostumada com essa questão da rede social, outro tipo de divulgação, tem um pouco mais de dificuldade que uma geração de profissionais, de empreendedores de 20 e poucos anos que já nasceu já nessa era, tá? Mas eu sempre gosto de dizer que hoje quem não está na rede social, infelizmente, pode não estar agora, mas a tendência é ficar para trás, mais para frente, tá? Porque, para mim, os dois maiores marketings, o primeiro, que é o que ganha e vai ganhar talvez para sempre, é o boca a boca. Que é o marketing de indicação. Esse daí é o mais forte, que as pessoas dão uma credibilidade um pouco maior ainda. Mas depois vem a rede social. Claro, jornal, televisão, outro tipo de mídias fortes ainda, mas a rede social é uma divulgação que eu digo que é 24 horas. Então, por exemplo, tu tá numa rádio, tu vai aparecer só naquele momento que tu contratou, lá naqueles segundos. Mas na questão da rede social, tu pode entrar 2 da manhã, pode entrar 10 da noite, que vai estar o teu perfil lá fazendo a tua propaganda ou através de um anúncio, tá? Então, o meu conselho para esses profissionais que tem um pouco mais de dificuldade de entrar nesse mundo, vão entrando aos poucos, né? Porque eu sei que de uma vez, entrar assim dando toda a cara de uma vez só é mais difícil, mas tem que ter pelo menos um perfil no Instagram. A questão do Facebook, há uns anos atrás era muito mais o Facebook. Por que eu comento mais o Instagram? É uma tendência de crescimento maior do Instagram que do Facebook. O Facebook está perdendo muita gente. Claro, ele pega um público, às vezes, de uma idade um pouco mais avançada, que prefere, às vezes, mais o Facebook. Mas para a questão de vendas em si na rede social, o Instagram tá cada vez mais forte e a tendência é fortalecer mais. Então, cria uma página no Instagram, comece aos poucos colocando uma postagem, vai sentindo a questão no que você gosta mais de fazer, daqui a pouco não sente a vontade num vídeo, começa com uma foto, vai entrando aos poucos. Ou conte com profissionais como a gente, né? Que nessa questão de te auxiliar no dia a dia para tu começar da forma certa, mas é o conselho que eu dou. A rede social, hoje em dia, tem que ter. Não importa se tu é um profissional liberal, se é autônomo, se tem uma empresa de grande, médio porte, tem que ter uma rede social. Porque normalmente as pessoas hoje pesquisam uma empresa no Google ou numa rede social. Se a pessoa entra no Google, não viu a tua empresa, entra na rede social, não viu, ela vai procurar talvez o concorrente. Então, ele dá uma credibilidade legal também estar numa mídia digital, né, numa divulgação. Então, importante, se você não está, pensa
um pouquinho mais, porque é importante ter um perfil. É necessário, né? E queira ou não, graças a Deus, tem lugar para todo mundo, sim, precisamos trabalhar e é aí que entra o trabalho da Base 360, que é para estar auxiliando como vamos fazer isso, né? Eu gostaria novamente agora de agradecer a mais alguns patrocinadores e a seguir a gente volta com o nosso papo. A Casa Gamba, inspiração e transformação para você mostrar a sua verdadeira beleza. Especialistas em você. Ao Restaurante e Cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. E hoje, aqui estou com o Alex Osório da Base 360, que é o laboratório criativo que você precisa para destacar a sua marca, com expertise na identidade visual, marketing digital e design gráfico. Sua equipe oferece atendimento personalizado e soluções objetivas e funcionais para criar projetos únicos que geram resultados surpreendentes. Seja visto, seja Base 360. Pois é, Alex, então seja visto. E entendendo um pouquinho sobre todo o conteúdo que tu já nos passaste aqui, e é muito importante. Hoje é para conhecer o teu trabalho, mas além de tudo, a gente vê como é bacana frisar para as pessoas em casa a importância hoje das redes sociais, né? Então, com tudo que já foi falado sobre consultorias que vocês oferecem, que é bem importante, mas agora a gente vai falar sobre as tendências das redes, porque a gente vê que em tão pouco tempo elas fizeram tanta mudança na vida das pessoas. Gente, quando se tinha um Orkut, quando se tinha... Poxa, era só postar uma fotinha legal, entrar numa comunidade... Tem muita gente que nem entende o que eu estou falando, né? Mas era uma rede, assim, mais... algo mais tranquilo, não se trabalhava por ela, né? E partindo do Facebook, a gente começou a ver que começou a tomar uma proporção cada vez maior, anúncios e lojas estarem aí e tudo mais. Então, Alex, em pouco tempo, posso dizer dessa forma, o Instagram também veio, superou o Facebook. Entendo que depende, a faixa etária ainda está muito no Facebook. E é bem importante, assim, também ter o auxílio de bons profissionais para estarem te colocando no lugar certo. Poxa, daqui um pouco o meu público ainda anda muito aqui pelo Face. Então, a gente precisa trabalhar isso e só quem é profissional vai saber dizer exatamente qual é o perfil do teu público. Mas a gente vê que o Instagram, ele veio e... né, como fala aqui no interior, deu um rabaltão das coisas, né? Derrubou tudo que a gente tinha por base como um marketing, Então, quais são as tendências hoje? Bom, Laura, a questão, como tu comentaste, é que o Instagram, principalmente, como tem outras redes sociais, existem, como tu comentou na questão de vai de cada perfil de público, daqui a pouco o TikTok é o melhor lugar para tu divulgar, pode ser que, por que não, né? Sim, então, sim. vai muito de cada público. Mas falando mais do Instagram em si, ele tá mudando muito rápido, né? E ele, às vezes, muda para a questão da concorrência. Então, o Instagram até, vocês se recordarem, o logotipo dele é uma máquina fotográfica. O foco dele inicial era para foto. Sim. Qual que era o objetivo do Instagram? É tu postar uma foto do teu dia, colocar lá com uma legenda. Era esse o objetivo. Que é bem legal também, sim, né? Que era o que diferenciava de muitas redes sociais na época, sim, né? Não que tu não possa postar hoje foto, que é o que mais se coloca, mas ele começou há uns anos, desde o ano passado, que o TikTok fortaleceu mais, ele começou a focar muito em vídeo, daí criaram o Reels, né? Muito pela concorrência do TikTok, que na verdade vinha lá do Snapchat, que era outra rede social. Então, uma coisa puxa a outra. Sim. E o Instagram, uma tendência que os profissionais do Instagram, lá os gestores dizem, que ele daqui a uns anos transformar muito para vídeo. Tá? Então, o foco dele tá invertendo um pouco. Era foto, agora que não dê para colocar, mas vai ser muito vídeo. Então, a tendência maior do Instagram é o vídeo e a questão dos stories. Tá? Que é colocar aquelas imagens que duram 24 horas e depois somem, tá? Então, de forma geral, essas maiores mudanças que ele vai fazer. Mas assim, por quase todo mundo ter uma página hoje no Instagram, pensando em profissionais, em empresas, tem muita concorrência, né? Então, por que o Instagram vai mostrar a minha página, não vai mostrar a do fulano? Então, tem muito essa questão que, com certeza, muita gente percebeu. O engajamento no Instagram caiu muito nos últimos anos. Antes colocava uma foto, um vídeo, dava muita curtida, muita entrega. Agora está diminuindo cada vez mais. Por dois motivos. Uma porque tem muita concorrência, muita página, muita gente postando. E outra porque eles querem que tu faça anúncio patrocinado.
Porque o objetivo deles também é ganhar mais dinheiro, né? Então, vocês devem ter visto já de estar passando no Instagram ou no Facebook aparecer patrocinado lá em cima. É um valor que se paga pro Facebook e pro Instagram para o teu anúncio aparecer para um público específico que tu vai escolher. Então, eles entregam muito essas postagens de quem tá pagando, né? Ele vai dar preferência para quem tá pagando e não para quem não tá pagando nada. Então, a tendência para uma empresa hoje em dia quer vender um produto, por exemplo, roupa ou qualquer tipo de produto em si, é fundamental tu fazer anúncio patrocinado hoje em dia, tá? Porque de forma gratuita ele vai entregar para bastante gente, mas não vai entregar tanto como talvez você deseja. Então, de tendência, eu diria a questão de anúncio, que é algo que vai predominar muito, e a questão de fortalecer muito o vídeo. Então, se a pessoa tem vergonha de fazer um vídeo, daqui a pouco não precisa ser um vídeo só você falando. Pode ser um vídeo da sua empresa sem aparecer ninguém. Mas que seja bonito. Que seja bonito, bem editado, bem feito. Então, a pessoa tem que se adaptar a isso. Eu não gosto de vídeo. Tá, ok, não tem problema. Mas daqui a pouco o seu alcance vai ser entregue menos, até porque ele está priorizando quem faz mais vídeo, quem faz mais stories. Então, de tendências assim principais dos próximos anos, vai ser isso daí. E tu sabe que, Alex, então agora eu acho que é importante nós falarmos para as pessoas como funciona o patrocinado, não necessariamente o como ele funciona, porque a gente sabe que cada público é um público. Isso aí. Só que tem aquela coisa de turbinar, né? Não, mas eu sei patrocinar. E aí vai a Laura lá, entra num anúncio, coloca turbinar. E aí, acho que escolhendo a cidade é o suficiente, acho que escolhendo a faixa etária é o suficiente. E a gente sabe que é muito mais do que isso. Então, quando tu fala sobre uma consultoria que tu tem específica aí, que ensina a patrocinar, não é simplesmente entrar lá e turbinar a tua publicação. É verdade. Tem duas formas, até para quem não sabe, de tu fazer um anúncio patrocinado. Uma, como a Laura comentou, de apertar no botãozinho, por exemplo, no Facebook, botãozinho azul embaixo da publicação. Clica em turbinar. Lá vai ter algumas opções que você escolhe do público que quer atingir. Por exemplo, normalmente é gênero, idade, cidade e algum interesse que a pessoa tenha. Ok. Não quer dizer que essa forma está errada e que não vai dar certo. Mas existe uma outra forma que é pelo gerenciador de anúncios, que é uma forma profissional. Ele é um pouquinho mais complicado para fazer, mas ele é muito mais assertivo. Porque lá você consegue escolher algumas opções de públicos que não tem nessa outra opção de turbinar. Por exemplo, tu consegue colocar comportamentos. Pessoas que gostam de comprar produtos de alto valor no Brasil. Tu consegue marcar isso no gerenciador. Se tu quer atingir um público mais classe A, classe B, tu pode colocar isso. Pessoas que compram produtos classe A, classe B no Brasil. Então, tu consegue ser mais assertivo. Mas como tu comentaste, a questão da a pessoa fazer sozinha inicialmente nesse gerenciador é um pouco mais complicado. Então, por isso que a consultoria dá esse suporte que a gente faz junto com a pessoa, ensina para depois ela conseguir fazer sozinha. Não, e realmente, porque tu entra no gerenciador e é muita opção. Assusta, né? Assusta, não é simplesmente entrar e dizer, não, é só fazer isso. Não, por isso que é importante a gente falar e frisar que existem consultorias para isso. É verdade. Né? Para que as pessoas possam trabalhar em relação ao oferecer o seu trabalho da melhor forma e que seja eficaz, né? Sim. Porque, poxa, tu vai investir um valor. A gente já sabe que hoje as coisas já não são como eram, a ponto de, eu digo, o nosso, monetariamente, assim, começou a baixar, porque tudo aumenta e os valores que tu recebe são aqueles, né? Então, a gente vê tudo isso desvalorizando. Então, precisamos valorizar ao máximo quando a gente vai fazer alguma publicação, quando a gente vai, poxa, vou pagar. E me diz uma coisa, queria saber se isso é mito ou é verdade, que patrocinou uma vez, começa a entregar menos. Por exemplo, brinquei de patrocinar, então não patrocinei daquele jeito que deveria ter feito, enfim. E isso pode atingir a minha rede social a ponto de começar a realmente entregar menos? Isso é muito comentado, porque quando tu faz um anúncio, ele pensa assim, ele pagou uma vez, então eu vou entregar menos de forma orgânica, gratuita, para ele pagar mais. Comprovadamente não tem nada disso que diz que realmente é dessa forma, tá? Mas assim, daqui a pouco tu faz um anúncio que é um conteúdo que não é de qualidade, tu vai achar que talvez o problema é a questão... o que ele entregou. Entregou, mas às vezes é o conteúdo que não é interessante. Então, pode ser, não vou dizer certeza que realmente não é isso, mas
é mais para um deixe no ar, assim, porque não é nada muito certo, não é uma informação tão certa em si, mas pode ser que contribua, sim. Mas até trazendo ali a questão, Laura, tu comentou, a pessoa pode dizer, por que eu não vou eu botar no YouTube e ver um vídeo de como que eu vou fazer um anúncio? Ok, talvez não precise fazer, a consultoria vai fazer um vídeo. Mas a gente faz algo específico para aquela pessoa e para aquela empresa. Público, sim. Então, tu vai ver um vídeo no YouTube, por exemplo, não que não seja bom, mas é algo geral. Ali a gente vai analisar a empresa e a necessidade dela em si, tá? Qual o teu público, o que teu público quer ver. Então, por isso que é legal essa consultoria personalizada, porque não é um curso que a gente dá ao mesmo tempo para várias pessoas, mas sim para um profissional específico, é só nós e ele. Não, e como tu disseste, tem todo... vamos formar a tua persona, né? Vamos ver quem realmente é o teu público. Sim. Porque, por vezes, eu acho que meu público é o tal. E aí tu começa a colocar no papel e tu vê que ele vai se desenhando até... Pode ser uma base do que eu imaginava agora, né? Ele pode ter algumas alterações que façam toda a diferença na hora de comunicar, né? É verdade. Eu digo, às vezes a faixa etária, às vezes eu imagino que eu venda para fulano, mas na realidade, né? Então tem tudo isso, e essa construção é através de todo esse estudo que vocês fazem, o que é bem bacana. Eu gostaria de agradecer novamente a mais alguns patrocinadores do programa Algo a Mais, e em seguida a gente volta para falar um pouquinho. Lojas Regla, viva novos caminhos. Cliente Paludo, seu crediário segue ativo na Lojas Regla. Confira as condições de pagamento especiais para você. Então, não esquece, mudança agora de estação para toda a família. Aproveite. Fleur para Alisson Pinheiro, florista aqui em Nova Prata. Uma nova marca, um novo conceito, mas com a mesma essência e dedicação. Visite o novo espaço da Fleur, onde a alegria e o amor pelo que se faz estão presentes em cada detalhe. Cestas de café da manhã, buquês, arranjos e atendimento 24 horas para funerais. Prana Energia Vital. Serviço de saúde alternativa e holística, levando terapias para a tua vida. Kumon. Orientação individualizada é sensacional. Fazer Kumon é ser um aluno com um potencial valorizado. É ter certeza de que nunca está sozinho. Que há sempre um orientador guiando por cada trajetória. Fazer Kumon é sinônimo de pertencimento. Fazer Kumon é o máximo. E voltando aqui com o Alex, da Base 360, falando sobre marketing digital, né? Como gerenciar as redes sociais do seu negócio e economizar tempo e dinheiro. Poxa, economizar tempo e dinheiro, né, Alex? Que coisa boa. Combinação perfeita, né? Perfeita. E, Alex, com tudo que falamos hoje, é bem importante frisar algumas questões, né? Então eu gostaria que tu falasse o que é importante aqui a gente estar repassando para as pessoas, frisando que a gente precisa ter em mente hoje, pensando em redes sociais, pensando em marketing digital. Perfeito. Queria deixar um recado para o pessoal, para todos, essa questão de não só falando na rede social em si, mas pensando no seu negócio. É legal você ter tudo bem estruturado, organizado. Por exemplo, se você não tem uma identidade visual, que é o que a gente faz, que é um logotipo, uma imagem, uma cor definida, é tudo um conjunto, uma identidade visual, está nas redes sociais de forma fortalecida, por mais, como a gente comentou anteriormente, de talvez ter um pouco de receio de entrar na rede social, mas ter alguma divulgação. Esse é um conjunto que vai fortalecer a sua empresa como um todo. Como a gente já falou, por mais que não é adepto à rede social, você já vende de forma boca a boca há muitos anos, o mundo está mudando. Então, nós como pessoas em si, nós também mudamos, a empresa muda, então a pessoa tem que estar adaptada, tá? E essa questão do tempo, a gente percebeu que o que eu acho como profissional e como pessoa, que uma das coisas que a gente está mais perdendo hoje em dia o que mais tem mais dificuldade é a questão de tempo. O nosso dia é muito corrido, é tudo muito rápido, né? Então, o nosso foco aqui na agência é muito facilitar e otimizar esse tempo. Essas consultorias, por exemplo, elas vão facilitar para como tu vai gerenciar a tua rede social de uma forma fácil e objetiva. E tem outro produto que a gente vende, Laura, que até não comentei, que a gente vende calendários editoriais. O que é isso? Por exemplo, eu não tenho ideia do que postar. Sim. A gente faz um calendário para 6 meses com ideias de temáticas do que ela pode colocar em cada dia. Então, mas não é um calendário geral que
que uma psicóloga e um dentista pode usar. Claro, é algo claro. voltado para aquela empresa, porque a gente vai analisar a persona, vai analisar o público dela. Então, qual o objetivo desse calendário também? Otimizar tempo. Tu vai chegar, ela vai dizer, hoje eu tenho que postar tal coisa, já deixa o conteúdo pronto. Então, o mundo, como eu falei, está mudando e a gente tem que adaptar. Mas, e tem que ser rápido, né? Porque daqui a pouco, quando perceber e acordar, pode ser que teus concorrentes já estejam na frente, destacados. Então, antes tarde do que nunca, mas também não precisa deixar para fazer daqui um ano. Já comece agora, já aos poucos. Antes tarde do que mais tarde, né? Verdade, é verdade. E quando a gente fala sobre o boca a boca, que ele é bem importante, realmente, a experiência que a pessoa teve com aquele profissional que vai gerar, né, para ela essa experiência legal de comunicar para as outras pessoas. Só que isso tu tem nas redes sociais. Sim. É postar um trabalho teu que o pessoal já vai comentando. Sim. Lindo, gostei. Quando, né, o fizer vai ser contigo. Quando, sabe? Tudo isso é bem importante. Poxa, se a fulana de tal confiou as mãos dessa pessoa para fazer, eu também vou fazer com ela. Então a gente precisa entender que tem todo esse sentido por trás das redes, que o boca a boca ele também está aí. Então eu vou ver vitrine, hoje não necessariamente na praça, eu vou entrar no Instagram, vou entrar no Facebook, vou, né, olhar todas as minhas possibilidades aí que estão na minha mão. Verdade. Então... E uma coisa eu gosto de comentar que uma divulgação não substitui a outra, tá? Então claro. não quer dizer que tá na rede social que não precisa de um site, não quer dizer que tá no site não precisa estar no Google. Então tudo se complementa, um boca a boca complementa. Sim. Então é muito importante essa questão, mas o que eu gosto de destacar para as pessoas que na rede social, ela é uma construção, tá? Então é algo que tu vai ter que construir, trabalho de formiguinha. Sim. Porque às vezes não quer dizer que tu postou algum conteúdo que tu vai ter que vender um serviço, um produto naquele dia. Mas é uma construção, a pessoa viu aquela postagem, depois viu um story, se identificou com você, um dia, quem sabe, ele te chama e contrata teu serviço, teu produto. Então, como tu comentaste, hoje em dia as pessoas às vezes nem vão num restaurante, eles pedem teleentrega, olha no Instagram o cardápio, já pede no WhatsApp, é muito facilitado. Então, a tendência cada vez mais do mundo é essa, tá? E quem não tá adaptado vai ter que se adaptar aos poucos. Sabe que esses dias teve uma pessoa que me perdeu como cliente. Eu fui procurar nas redes o telefone. E eu disse, cara, cadê o telefone dessa pessoa? Eu não encontrei. Não encontrei nas redes. Manda mensagem. Mas eu preciso agora não mandar mensagem. Não ter o telefone na rede social, pra mim, uma empresa é o... E aí eu disse, não, tudo bem, eu posso ser arcaica, querer ligar pra alguém. Sim, né? sim. Mas eu não queria mandar mensagem, eu queria ligar. Sim, sim. Né? Então, porque é como eu digo, eu sou daqueles antes do que eu comentei das redes, né? Então, imagine que muita gente que esteja nos assistindo possa estar nesse mesmo pé, né? Do tipo, ainda com toda essa transição, mas ainda tem vestígios do que a gente gosta. Não, eu preciso ligar porque eu preciso já resolver isso, né? Sim. Então, pra ver, as redes elas precisam estar completas, elas estão aí e a gente procura. Se tu não colocar no Google fulano de tal, não aparecer o telefone, deu. É verdade. Né? É algo que é bem importante. Alex, gostaria de te agradecer por esse papo de hoje, bem importante. Eu vejo que cada vez mais isso só tende a crescer e que bom que temos profissionais como vocês para nos auxiliar. Ótimo, a gente que agradece, Laura, obrigado, a Conecta também. E nos colocamos à disposição para quem precisar, né, de algum desses serviços, de conversar com a gente. Então, estamos à disposição para ajudar pessoas e profissionais e mudar também pessoas, né? Não só a questão de mudar uma empresa, o seu trabalho em si, mas mudar pessoas, ajudar nesse dia a dia. Maravilha, perfeito. Então, Alex, agradecendo a você, agradeço a quem nos acompanhou e novamente agradeço aos nossos patrocinadores, a Pedras Andretta, Supermercados Lorenzetti, Restaurante e Cantina Mascaron, Lojas Regla, Kumon, Fer Paralisson Pinheiro, Prana Energia Vital, Ótica Bem Ver, Planos de Saúde Tacmed, Casa Gamba e hoje em especial a Base 360. Então um abraço e até o próximo programa.